Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia. Bom dia. Preparados para mais um encontro com o nosso Mestre? Quem vai orar para nós, para já darmos início? Por favor, irmã. Então vamos orar. Pai querido, nosso Deus, está nos céus, estamos aqui reunidas em Teu nome para estudar a Tua palavra, Deus. Pai, obrigado porque o Senhor deu seu único filho, que é Jesus, para morrer na cruz, para nos salvar. E agora Ele vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Ó Deus, usa cada um de nós, conforme Teu queria, Tua vontade, Pai. Não só ou ser ouvinte, mas praticante, Pai, da Tua palavra, anunciar para as outras pessoas que o Senhor os ama, que o Senhor perdoa, que o Senhor salva, que o Senhor é um Deus de amor, que nos ama tanto, que nos amou, deu o seu último gota de sangue lá na cruz do Calvário para resgatar Teu povo, né? Deu a bênção, Pai, para cada um de nós estar reunido aqui em Teu nome para estudar a Tua palavra. Amém. Senhor, usa a Daiane, a família, abençoa, Deus, cada um de nós que estão aqui reunidos em Teu nome. E agradecemos porque não haja merecimento em nós, mas somente em Jesus. Amém, que Senhor. vive e reina para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, querida. Ontem nós estudamos sobre um tema que era o princípio das tribulações, o princípio das dores. E hoje é um dia muito triste para minha família, porque, embora nós oramos tanto, nós perdemos o André, uma pessoa muito querida, que havia acabado de realizar o sonho de ser pai de gêmeos, e ele teve o privilégio de estar apenas 15 dias com seus filhos. Mas, mesmo com o coração triste, a gente precisa se encher da palavra de Deus, porque é isso que nos dá força, é isso que nos dá esperança. E é na palavra de Deus que a gente encontra forças para continuar, forças para entender que, apesar de todas as dificuldades que nós passamos nesse mundo, que a gente não vai ficar sofrendo aqui para sempre. E exatamente ontem nós estudamos sobre o princípio das dores. Nós vimos que Jesus alertou os seus discípulos que eles passariam por dificuldades, que eles teriam que enfrentar grandes tribulações antes de Jerusalém ser destruída. E Jesus alertou aqueles discípulos sobre os enganos que aconteceriam e orientou aqueles discípulos para que eles não caíssem nesses enganos, para que eles não caíssem nesses falsos ensinos, e os convidou a perseverar. Apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, apesar de todas as tribulações que eles viriam a passar, Jesus os convidou a perseverar. E nós vimos que os ensinos de Jesus para aquela época dizia respeito tanto para a queda de Jerusalém, mas também dizia respeito aos sofrimentos que nós vamos enfrentar nesse tempo que nós estamos vivendo antes de Jesus voltar. E hoje nós vamos continuar estudando sobre esse ensino que Jesus deu no Monte das Oliveiras para os seus discípulos. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá.
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Os ensinamentos contidos nos versículos de 1 a 28 de Mateus, capítulo 24, eles ocorreram exatamente no mesmo dia. Enquanto Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com alguns dos seus discípulos, e ele havia passado o dia inteiro no templo, e agora ele estava dando ensinamentos preciosos aos seus discípulos sobre as coisas que aconteceriam naquele tempo e sobre as coisas que aconteceriam antes de Jesus voltar. Nós vimos ontem que os discípulos achavam que Jesus se afastaria por um tempo, que logo ele viria para se declarar rei de Jerusalém, e que eles estavam tentando entender sobre isso, essas coisas. Só que aqui, nesses ensinamentos de Jesus, ele fala de coisas que aconteceriam ali, sobre a queda de Jerusalém, mas ensinamentos também que antecederiam a volta de Jesus, o retorno de Jesus. E os sinais que nós vemos, Jesus ele enumera muitos sinais, e ele fala sobre os sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém e sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus. E quando nós vemos esse capítulo 24 de Mateus, os versículos de 4 a 14 que nós estudamos ontem, eles dizem respeito especificamente à queda de Jerusalém, embora nós consigamos fazer algumas aplicações para os tempos que nós vivemos hoje. E os versículos que nós estudamos, dos versículos 21 a 30, eles dizem respeito à segunda vinda de Jesus, exclusivamente aos eventos que antecederão a segunda vinda de Jesus. Então, aqui nós estudamos a partir do versículo 15, do versículo 15 até o versículo 20, ainda são sinais que são falados, que se referem à queda de Jerusalém, mas a partir do versículo 21, Jesus passa a falar especificamente sobre o que acontecerá antes de Jesus voltar. E o que eu acho interessante é que Jesus ele não marcou dia, ele não marcou ano para que esses acontecimentos ocorressem, nem sobre a queda de Jerusalém e nem sobre o retorno dele. Só que ele deixa sinais, e esses sinais é o que nos norteiam. Esses sinais, eles são específicos e eram sinais que ajudariam os discípulos a compreenderem qual o momento que eles estavam vivendo. Jesus ele já havia falado sobre o engano, sobre as guerras, sobre rumores de guerras, sobre nação se levantar contra nação, sobre as fomes que existiriam, e os terremotos, a multiplicação da maldade, tudo isso iria ocorrer antes da queda de Jerusalém. E agora ele faz menção sobre outros sinais que ocorreriam também para indicar a destruição de Jerusalém, mas sinais também que nos remeteriam ao retorno de Jesus. E a primeira declaração que Jesus faz aqui, a partir do versículo 15, ele fala o seguinte, olha, deixa eu ler aqui na Bíblia para vocês. Ele fala assim, olha, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Os judeus, entre os judeus, um ídolo ou qualquer símbolo pagão, ele era denominado ou considerado uma abominação, algo ofensivo para
para o ponto de vista religioso. E a passagem aqui está se referindo a essas coisas que seriam colocadas no lugar da religião, esses ídolos, essas abominações que seriam colocadas nesse lugar santo. E quando nós lemos Lucas capítulo 21, versículo 20, que é o texto paralelo a isso que nós acabamos de ler, Lucas 21, capítulo 21, versículo 20 diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Jesus estava dando sinais específicos sobre coisas que aconteceriam antes de Jerusalém ser devastada. O evento predito aqui por Jesus era a destruição de Jerusalém pelos romanos, que ia acontecer no ano 70 depois de Cristo. Embora Jesus ele não falou que isso ia acontecer no ano 70, Jesus deixou sinais. E quando isso aconteceu, olha para vocês verem como que a veracidade das coisas que Jesus disse. Quando Jerusalém ela foi destruída, quando isso aconteceu, os símbolos de Roma pagã, eles foram colocados dentro da área do templo. E quando a rebelião judaica ali foi reprimida no ano de 135 depois de Cristo, os romanos construíram um templo a Júpiter no local do antigo templo judeu. E os judeus eles foram banidos da cidade de Jerusalém e eles não podiam entrar em Jerusalém porque senão eles morreriam. E por isso que Jesus fala assim, olha, quando vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação. Jesus aqui, ele fala que no lugar ali do templo judeu seriam colocados abominações, seriam colocados ali ídolos, seriam colocados ali coisas que simbolizavam o paganismo. E Jesus ele faz uma referência ao profeta Daniel e ele fala assim, olha, do que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Esta referência ao livro de Daniel é uma evidência de que Jesus acreditava que Daniel era uma pessoa histórica, que ele era um profeta e que ele escreveu o livro que levava o seu nome. A profecia de Daniel apontava claramente para o tempo que o Messias apareceria. Porém, os rabinos, em séculos posteriores, eles amaldiçoavam todas as pessoas que tentavam fazer algum cálculo desse tempo. E por não se preocuparem com isso, por acharem isso, o profeta Daniel e o livro de Daniel totalmente desnecessário, muitos que viveram na época de Jesus perderam a oportunidade de aprenderem com Jesus, porque não acreditavam no profeta. E aqui nós vemos Jesus declarando que as coisas que Daniel havia escrito eram verdades. Jesus acreditava nas coisas que Daniel havia escrito. Jesus declarou que o abominável da desolação, ou seja, ídolos, coisas ofensivas seriam colocadas no lugar santo, ou seja, nos recintos sagrados do templo, incluindo os pátios internos e externos, seriam colocados ídolos, seriam colocadas coisas ofensivas ali a Deus. E Jesus acrescenta essa afirmação e ele fala assim, olha, quem lê entenda, ouça o que o profeta Daniel está dizendo, o que falou o profeta Daniel. Daniel, em vários textos do seu livro, em vários versículos bíblicos, ele aponta para esse momento que iria acontecer em Jerusalém. E aquelas pessoas que afirmam que Daniel é um livro selado, um livro que não pode ser compreendido, Jesus está chamando aqui a atenção para o fato de ponderar, para o fato de ler e entender. Quem lê, entenda. Como os eventos previstos eles se aproximavam, era essencial que o povo de Deus soubesse do que o profeta estava falando. Jesus estava chamando a atenção para as profecias, estava chamando a atenção para as pessoas lerem e compreenderem as profecias que o profeta Daniel havia declarado, havia escrito no seu livro. Esses eventos a que Jesus estava se referindo, eles estavam num período
numa distância de 40 anos. E muitas pessoas que estavam escutando Jesus falar, muitas pessoas ainda estariam vivas. Por isso que Jesus chama a atenção para que eles lessem e compreendessem o profeta. E é o mesmo que Jesus está nos advertindo hoje. Muitas pessoas acham que as profecias são livros, são histórias que não são compreensíveis. E por isso passam batido. Por isso, não dedicam tempo para ler e compreender, mas da mesma forma, os eventos que são relacionados com o fim do mundo, eles estão se aproximando. E por isso que é tão importante que nós, cristãos, sejamos diligentes em nossos esforços para compreender o que foi escrito, para compreender o momento em que estamos vivendo, para nos preparar para essas coisas que irão acontecer. Por isso que é tão imprescindível que nós aprendamos as profecias bíblicas, porque nós precisamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo e nós precisamos nos preparar para o que nós vamos viver. E por isso que Jesus fala sobre o profeta Daniel, e quem lê entenda, para que aquelas pessoas daquela época lessem, compreendessem, considerassem as coisas que o profeta estava dizendo e para que eles se preparassem para esse momento. E é a mesma advertência para nós lermos, para nós tentarmos compreender as profecias, para não sermos pegos de surpresa. Jesus então aconselha que quando aqueles sinais começassem a acontecer, para que as pessoas fugissem para os montes. E essa era uma prática do povo hebreu no tempo de invasão. Quando invasões aconteciam, o povo fugia. Joséfo, aquele historiador que escreveu vários livros dessa época, que viveu depois de Jesus até o ano 100, do ano 37 ao ano 100, ele fala que na destruição de Jerusalém, mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco da cidade. E mais de 97 mil pessoas foram levadas em cativeiros. Só que ali, quando Jerusalém foi sitiada, houve uma trégua temporária. Por um momento, por um tempo, aquela devastação ela parou. E nesse momento em que houve essa trégua, os cristãos fugiram. E a história diz que nenhum deles que fugiram para os montes perderam a sua vida. E o seu lugar de retiro foi a cidade de Pela. Essa era uma cidade que ficava próxima ao Rio Jordão e que ficava a cerca de 30 quilômetros do Mar da Galileia. Aquelas pessoas que fugiram, como Jesus aconselhou, elas tiveram a sua vida preservada. E para passar por esse período que Jesus estava falando, e Jesus, embora não falou data, não falou ano, não falou quando as coisas iriam acontecer, mas deixou sinais. E para passar por esse período, Jesus, ele profeticamente, ele estava avisando as pessoas das coisas que iriam acontecer. E Jesus, ele aconselhou as pessoas a fugir para os montes. Jesus falou para as pessoas que se elas estivessem no eirado, para que elas não descessem para tirar nenhuma coisa de casa, e para que se elas estivessem no campo, para que elas não voltassem para buscar a sua capa. Nós vimos que os cristãos que fugiram para o monte, eles tiveram as suas vidas preservadas. O eirado que Jesus fala era como um terraço que ficava acima das casas. Esse terraço era utilizado para as pessoas secar as frutas, porque naquela região eles comiam muitas frutas secas. E também era um lugar de lazer onde a família ficava, ou era um lugar de oração. E Jesus falou para as pessoas, para que se elas estivessem no eirado, para que elas não entrassem novamente dentro de casa, para que elas fugissem para os montes, para que elas não perdessem tempo. O tempo era essencial. E se a fuga fosse adiada, eles corriam perigo, eles corriam risco de morrer. Até os que viviam no campo foram aconselhados. Até os que viviam no campo, eles foram orientados por Jesus a não voltar para casa, a não se preocupar com as coisas que ficaram, mas fugir para preservar a sua vida. E Jesus aconselhou as pessoas a orar. Jesus, ele falou, orem. Orem para que a fuga não aconteça no inverno e ore para que a fuga não aconteça no sábado.
Os cristãos em Jerusalém e na Judéia, eles não podiam determinar o tempo de retirada do exército romano, mas eles podiam orar a Deus para mitigar o sofrimento e os perigos que eles iriam enfrentar. Eles podiam orar a Deus e pedir auxílio, pedir proteção. E Jesus os aconselhou a orar para que a fuga não acontecesse no inverno, pois o inverno era algo rigoroso ali e isso tornaria a sua fuga mais difícil. E no período chuvoso, o Rio Jordão ele transbordava e as pessoas não conseguiriam passar. E Jesus pediu para que as pessoas orassem para que essa fuga não ocorresse no sábado. 40 anos depois de Jesus declarar isso, o sábado ainda era sagrado. O sábado ainda seria tão sagrado quanto era naquele tempo em que Jesus estava fazendo essa declaração. A agitação, a excitação, o medo, os incidentes de viagem durante a fuga de Jerusalém, eles seriam inapropriados para o dia de sábado. Os cristãos deveriam orar para que pudessem ser capazes de guardar o sábado como dia de descanso, como Deus pretendia que fosse. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esta declaração de Jesus é mais uma evidência de que, mesmo que ele foi pregado na cruz, mesmo que ele morreu, que a sua morte não aboliu o sábado. Esse dia ele não perdeu a sua importância, ele não perdeu o caráter sagrado. E por isso que Jesus ele faz menção ao sábado, para que as pessoas orassem, para que pudessem cumprir, para que pudessem observar o sábado, como Deus havia instituído desde a fundação do mundo no Éden. No versículo 21, nós vemos que Jesus declara, e a partir do versículo 21, nós vemos que Jesus ele passa a falar sobre as coisas que vão acontecer no final, antes da volta de Jesus. E Jesus ele fala, a partir do versículo 21, o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. No versículo 21, Jesus declara que viria grande tribulação. Entre o fim da nação judaica, no ano 70 depois de Cristo, até a volta de Jesus, haveria grande tribulação. Seriam longos séculos de trevas, séculos assinalados por sangue, lágrimas, agonia, e onde a igreja de Cristo seria perseguida. A primeira perseguição da igreja veio pelos próprios líderes judeus. Um pouco depois, os gentios perseguiram os cristãos. E por quase 3 séculos, a igreja sofreu uma perseguição das mãos de Roma pagã. Jesus ele declara no versículo 22 que se o tempo não tivesse sido abreviado, que ninguém resistiria. Jesus declara que se não fosse por uma intervenção divina, que estas perseguições teriam acabado e teriam destruído todos os cristãos. E Jesus ele declara no versículo 27 o que tem que nos dar esperança. Jesus ele declara no versículo 27 o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus ele termina a sua declaração falando como seria o seu retorno. E ele, entre essas coisas que aconteceria, Jesus ele fala que o seu retorno seria visível para todas as pessoas, seria como um relâmpago, assim como um relâmpago que pode ser visto por muitos em vários lugares, assim seria o que aconteceria, assim será o que acontecerá quando Jesus voltar. Só que antes de Jesus declarar como seria a sua volta, Jesus ele fala: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os ensinamentos errôneos, cuidado porque as pessoas elas vão
tentar enganar até os falsos, até os escolhidos. Olha o que ele fala aqui, olha. Porque nesse tempo, versículo 21, nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve. Versículo 22, se não tivesse os dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Versículo 23, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Jesus, ele deixou predito todas as coisas para nós. Ele falou que vão surgir pessoas tentando ensinar as coisas diferentes para nós. Tentando ensinar, tentando nos enganar. Jesus, ele falou como vai ser a sua volta, e ele falou que a sua volta não vai ser nada de misteriosa, não vai ser nada secreta. Jesus, ele vai voltar como um relâmpago. Todos vão saber do retorno de Jesus, porque todos vão ver. As palavras de Cristo aqui, elas não deixam nenhuma margem para nós acreditarmos no arrebatamento secreto, ou numa vinda misteriosa, ou qualquer outra teoria que seja inventada. Assim como o relâmpago que é visto do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E qualquer ensinamento que seja diferente disso pode ser considerado como um falso ensinamento. E qualquer pessoa que ensina diferente das palavras que estão escritas na Bíblia pode ser considerado como um falso profeta. E Jesus já havia alertado. Já havia nos alertado que nos finais dos tempos muitas pessoas vão tentar nos enganar. E nós temos que tomar cuidado. O que precisa de uma vez por todas ficar claro na nossa mente é que nós passaremos por dificuldades, mas Jesus vai voltar. E quando ele voltar, que todos irão ver. Porque será visível a todos, não terá nada de secreto. Queridos, eu fico impressionada com o cuidado de Jesus, com a preocupação de Jesus em orientar os seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer. E todas essas coisas que Jesus falou até o versículo 20, que remetiam à queda de Jerusalém, todas elas ocorreram exatamente como Jesus havia dito. E por que hoje nós achamos que vai ser diferente? Por que hoje nós corremos o risco de achar que as coisas que Jesus falou, que elas não vão se cumprir? Por que nós estamos deixando ser enganados por falsas teorias, por falsos ensinos? Jesus, ele nos deixou escrito todos os sinais que vão preceder a sua volta. Ele disse que vai haver sofrimento, ele disse que nós vamos sofrer perseguições, mas ele disse que ele vai voltar de forma visível para todos nós. Essa é a nossa esperança, isso é o que nos dá força em meio ao sofrimento, isso é o que nos faz permanecer, isso é o que nos faz continuar aprendendo de Jesus, mesmo quando a gente está enlutado, mesmo quando a gente está perdendo pessoas queridas, mesmo quando a gente está vendo famílias serem destruídas, filhos ficando sem pais. É nisso que nós temos que nos apegar, que Jesus, ele vai voltar, que esse sofrimento que a gente passa é um sofrimento que já foi predito por Jesus, mas é um sofrimento que vai ter fim. É isso que tem que tomar conta da nossa vida, é essa que tem que ser a nossa esperança. Jesus vai voltar e todos nós vamos ver, todos nós vamos ter a oportunidade de ver com os nossos próprios olhos ao mesmo tempo Jesus vindo sobre as nuvens dos céus nos buscar. Isso tem que nos dar força em meio ao sofrimento. Esse é o pensamento que tem que permear a nossa vida. Jesus, ele nunca prometeu que seria fácil. Ele nunca falou que quando nós aceitamos ser seus discípulos e quando nós aceitamos pregar o evangelho, ele nunca prometeu que vai ser um mar de rosas. O que nós precisamos repetir todos os dias para nós mesmos é que não importa o sofrimento que nós estejamos passando. Logo, logo, Jesus, ele vai voltar para nos tirar desse mundo de pecado. Nós só precisamos tomar cuidado para não sermos enganados com falsos ensinamentos. E nós precisamos fazer de tudo para perseverar até o fim, porque ele vai voltar. Ele vai voltar nos buscar. Ele vai voltar. Vamos orar para que Deus nos dê forças para
em meio a essas tribulações, em meio a esse sofrimento, para que nós não desanimemos, para que nós não fiquemos impressionados e não desistamos desse caminho, porque Ele já nos disse que não seria fácil, mas que nós perseveremos na esperança de que logo, logo Ele vai voltar para nos buscar. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é tão amoroso, tão misericordioso, que todas as coisas que vão acontecer, o Senhor já deixou escritas na Tua palavra. O Senhor nos ama tanto, Pai, tanto, que mesmo a gente escolhendo o pecado, mesmo tantas coisas a gente fazendo de errado, o Senhor já nos disse tudo o que irá acontecer. Senhor, o Senhor nos disse que esse mundo não seria fácil por causa do pecado. O Senhor nos disse que nós passaremos por dificuldades, que nós seremos perseguidos, que nós vamos sofrer. Mas o Senhor nos prometeu, ó Pai, que o Senhor vai nos buscar. Por favor, Senhor, nos ajude. Nos ajude a não nos centrarmos no nosso sofrimento. Nos ajude a não nos perdermos em meio a tantos falsos ensinos que tem hoje, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos apegar ainda mais à Tua palavra, a aprender mais sobre as coisas que o Senhor está revelando a nós, para que em meio a todo esse sofrimento, Senhor, que nós consigamos perseverar, que nós consigamos nos manter firmes ao Teu lado, confiando nas Tuas palavras, porque tudo que o Senhor disse que iria acontecer no passado aconteceu, e nós confiamos que tudo que o Senhor disse que vai acontecer antes da Sua volta vai acontecer também. Nós só pedimos, ó Pai, que nos ajude a enxergar o Senhor do nosso lado, nos ajude a nos preparar para essas tribulações, nos ajude a olhar para Ti, que nada nos afaste, que nada nos impeça de enxergar o Senhor voltando sobre as nuvens do céu para nos buscar. Senhor, abençoe as pessoas que estão sofrendo. Por favor, Senhor, ajude elas a compreender que o Senhor está ao lado delas, apesar de todo esse sofrimento. E que o Senhor não quer acabar simplesmente com o problema de uma pessoa ou o problema de outra pessoa. O Senhor quer acabar com o problema do pecado, Senhor. E o Senhor quer nos levar para uma terra onde não vai mais haver sofrimento, onde não vai mais haver morte, onde não vai mais haver dor. Por favor, Senhor, nos ajude a nos apegar nessa promessa e nos ajude a perseverar ao Teu lado. Nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez. Gratos por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Gratos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E por mais que muitas vezes fiquemos ansiosos por não sabermos, por não enxergarmos como nós sairemos de algumas coisas, como que alguns problemas serão resolvidos, nós confiamos, Senhor. Nós confiamos no Teu auxílio. Nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando em tudo que nós vamos precisar. Nós nos colocamos em Tuas mãos, colocamos o nosso dia em Tuas mãos. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Ai, caiu. Eu agradeço a presença de todos. Eu peço que vocês orem, principalmente pela Alessandra, que hoje vai enterrar o seu esposo e está sofrendo muito porque ficou com 2 filhinhos que hoje estão completando apenas 18 dias de vida. Então orem pela Alessandra, para que ela consiga manter os olhos em Jesus, para que ela consiga se apegar nessa promessa de que Jesus vai voltar. E que quando Jesus voltar, o marido dela vai ser ressuscitado e nós viveremos num lugar onde não haverá mais tristeza, nem morte, nem dor. E que nós oremos por todas as pessoas que estão passando por dificuldades, para que permaneçamos firmes, confiando nas palavras de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.